Olá! Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente para encerrar. Estar aqui é sempre tão difícil. Olhar em volta e não ver mais que escuridão. As ondas vêm a cada dia sobre mim. Ventos incessantes não me deixam descansar. Mesmo assim, estou de pé. Não tenho nada além de um sonho e uma inesgotável fé. Isso me faz insistir em estar aqui. Você sabe, eu quero fazer mais que apenas viver. Eu quero andar sobre as águas, sem medo de me afogar. Mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos e segurando em tuas mãos, eu sei que está tudo bem. As ondas tentam me desesperar, me desacreditar. E os ventos dizem que tudo isso é bobagem. E o que vale é a realidade. Mas em tuas mãos eu posso ter forças para seguir e não olhar para trás. Só quero ouvir tua doce voz a me dizer: vem sem medo, vem. Eu quero andar sobre as águas, sem medo de me afogar. Mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos e segurando em tuas mãos, eu sei que está tudo bem. Tudo bem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amados e amadas. E estamos aqui hoje, encerrando com chave de ouro. Muito me alegra o meu coração estar passando por aqui hoje, neste dia, trazendo o nosso último dia do nosso desafio Uma Vida com Propósito. E só foi possível chegar até aqui, porque tem isso aqui no meu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o meu versículo-chave, esse é o meu versículo de sustentabilidade, que me dá força, que me dá ânimo para estar aqui. Eu sei que estar, muitas das vezes pode se tornar um pouco difícil, porque sim, a gente tem as nossas lutas diárias, os nossos contratempos diários, e muitas das vezes a gente acaba que por negligenciar, o nosso verdadeiro chamado e o que Deus realmente requer de nós. Então estamos aqui sim, com o coração muito grato, muito honrada, me sentindo muito digna de ter rompido aqui esses 40 dias e ter chegado aqui no último dia. E nós vamos ver então o que Deus vai nos deixar, através deste livro, através desse ensinamento tão profundo, que passamos aqui os 40 dias. E eu começo dizendo a palavra de hoje: vivendo com propósitos. Eu comecei cantando essa música porque sim, viver o nosso propósito muitas das vezes se torna muito difícil. E atender ao chamado, sim, se torna muito difícil, porque no início tudo é muito confuso, tudo é muito indefinido, de entender o que de fato eu preciso fazer, qual é a minha verdadeira missão, qual é o meu verdadeiro chamado, qual é o meu verdadeiro propósito.
E muitas das pessoas, sim, têm vivido, né, conflitos internos, conflitos externos, porque não sabem, né, e não entenderam ainda qual é o motivo real de estarem aqui, né, o que é o fundamento, né, pelo qual Deus os permitiu estarem aqui passando nesta vida. E a palavra em Provérbios 19:21 começa dizendo o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalecerá para sempre é o propósito do Senhor. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Está lá em Atos 13:36. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. A maioria das pessoas lutam com 3 questões básicas na vida, que são elas. A primeira, a identidade. Muitas pessoas não sabem qual é a sua identidade, a sua verdadeira identidade. É o quem eu sou. Quem sou eu? Essa identidade primordial é saber que eu sou filha. Eu sou filha do Abba Pai. A segunda questão é a importância. Significo alguma coisa? Qual a minha importância, né? E a terceira é o impacto. Qual é o meu lugar na vida? Aonde eu estou? O que devo fazer? Qual é o meu verdadeiro lugar de força para que eu de fato possa fluir, né, na minha vida, seguindo o meu chamado e servindo com o meu propósito? As respostas a todas estas 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para a sua vida. E no decorrer destes 39 dias anteriores, nós estivemos sim dissertando, né, quais são esses 5 propósitos dos quais Deus requer e nos deixa como regra de prática e fé. No cenáculo, quando Jesus incluiu seus últimos dias de ministério junto aos discípulos, ele lavou os pés deles como um exemplo e disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Uma vez que saiba o que Deus quer que você faça, a bênção vem quando você põe em prática o que você aprendeu. Quando chegamos ao fim de nossa jornada dos 40 dias, você agora sabe o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado sim se o puser em prática. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer algumas outras coisas das quais não fazem sentido você continuar fazendo. E é quando você toma, né, a percepção e entende, não, eu preciso, isso aqui eu não posso mais continuar fazendo. Então, quando você toma essa primeira percepção desse sentir que de fato, né, estará te prejudicando, você parte para o segundo passo, que é a decisão. E a decisão, ela envolve o quê? Uma ação. A ação de não cometer os mesmos comportamentos, os mesmos atos que eu estava até então praticando, e começar a colocar outros comportamentos no lugar, segundo a vontade, né, do propósito de Deus para a sua vida. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer algumas outras coisas. Também ambiências, né, mudar de ambiências, mudar do círculo de amizades. Existem muitas coisas boas que você pode fazer com sua vida, mas o propósito de Deus são os 4 fundamentos que você precisa fazer. Infelizmente, é fácil se distrair e esquecer o que é mais importante e o trivial. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o curso da vida que Deus requer para a sua vida. Para evitar que isso aconteça, você deve fazer uma declaração dos propósitos da sua vida e examiná-lo regularmente. Ele vai servir, esse contrato, né? Essa declaração, ele pode aí servir como um manual de consulta, né? Para que você não esqueça, porque nas atribulações, sim, do dia a dia, muitas das vezes a gente promete algo e acaba deixando de lado. Então, sim, fazendo essa declaração, ele pode servir de consulta. O que é uma declaração dos propósitos para a sua vida? Aqui nós vamos dissertar alguns ensinamentos básicos para estar descrevendo, né, e fazendo essa declaração. Primeiro, é uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com suas próprias palavras o seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. É uma declaração de propósitos, ela não é uma lista de objetivos nem de características. Os objetivos são temporários, os propósitos são eternos. E a Bíblia nos diz: faça o que o Senhor planeja, pois o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O segundo é uma declaração que aponta a direção de sua vida. Colocar os seus propósitos no papel irá forçá-lo a pensar especificamente sobre o rumo da sua vida. E a Bíblia nos diz: saiba para onde você está indo e estará em terreno sólido. Aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho está bom. Então, saiba para onde está indo e estará sim em um caminho sólido.
Uma declaração dos propósitos de sua vida são apenas específica o que você pretende fazer com o seu tempo, com a sua vida e com o seu dinheiro, mas também sugere o que você não irá fazer. E Provérbios nos diz: quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Em terceiro, é uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você acredita ser importante, e não o que o mundo acredita ser importante. Aqui você pode estar descrevendo quais são os seus valores. O que você tem como valor primordial? Fé, família, Deus, amizade, missão. Então você está dissertando ali, né, dentro dessa declaração, quais são, né? Em geral a gente utiliza 5 valores, né, iniciais e primordiais. Saúde, por exemplo. Ela esclarece os seus valores e princípios. E Paulo disse: eu quero que compreendam o que realmente importa para você, o que é de fundamental importância para você. Quarto, é uma declaração que esclarece quais são as suas funções. Você terá diferentes funções em diferentes etapas da vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa exercer. Tem um exercício que a gente faz, que é o exercício da roda da vida. Ali, então você vai estar, né, colocando quais são as suas funções. Função esposa, função mãe, função filha, função dentro do seu ministério, função profissional, né, função ministerial. E ali, então você vai colocando qual área você está desprendendo mais tempo da sua vida e deixando, às vezes, defasado em outra. Dependendo do grau ali que você esteja, né, por exemplo, muito focado só no trabalho, você vai acabar deixando a desejar em outras funções, né, em outras áreas. Essa roda da vida ela não vai girar. Porque se ela tiver um pico no profissional e uma defasagem em Deus, uma defasagem na família, no lar, ela não vai girar. Por isso, muitas das vezes a gente entra em conflitos e não sabe o porquê. Essa roda está disfuncional. O quinto é uma declaração que expressa a sua forma. Ela reflete a exclusividade que Deus lhe deu. Leve o tempo que for necessário para escrever a sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma só vez. E não adianta tentar atingir a perfeição em seu primeiro rascunho. Apenas anote os seus pensamentos conforme lhe ocorreram. É sempre mais fácil editar do que criar. A seguir, apresento então 5 questões que devem ser levadas em conta na preparação da sua declaração. As 5 grandes questões da vida. Vamos à primeira? O que será o centro da minha vida? Essa é a declaração da adoração. Adoração para quem você irá viver? Em torno de que você construirá a sua vida? Você pode basear a sua vida em torno de sua carreira, da sua família, de um esporte ou de um passatempo, em torno do dinheiro, em torno da diversão ou em torno de outras muitas atividades. Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do centro da sua vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. O rei Asa ordenou ao povo de Judá que centrassem a sua vida em Deus. Na verdade, o que quer que esteja no centro da sua vida é o nosso Deus. Quando comprometeu a sua vida com Cristo, ele se moveu para o centro, mas você precisa mantê-lo lá por meio da adoração. E Paulo nos diz: oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. É momento de intimidade, é momento de comunhão, mantendo Deus, né, no centro da nossa vida. Como você sabe quando Deus está no centro da sua vida? Quando Deus está no centro da sua vida, você o adora. Em meio às lutas, em meio às provações, em meio às conquistas, em meio às vitórias. Quando não está, você fica preocupado. A ansiedade é a luz da advertência, que indica que Deus foi empurrado para o lado. Eu vou até repetir. A ansiedade é a luz da advertência, que indica que Deus foi empurrado para o lado. A própria palavra nos diz: portanto, não vos preocupeis com o amanhã. Você voltará a ter paz no instante em que colocar de volta Deus no centro da sua vida. E a Bíblia diz: a consciência da completude de Deus dará paz a vocês. É maravilhoso quando Cristo desfaz a preocupação que está no centro da sua vida. Qual será o caráter da minha vida? Aqui é o segundo ensinamento que ele deixa para dissertar essa declaração. Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. E lembre-se, você irá levar o seu caráter para a eternidade.
mas não a sua carreira, não a sua função como profissional. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e sim desenvolver em seu caráter. Você deve começar com o fruto do Espírito Santo, ou com as bem-aventuranças. E Pedro disse: não perca um minuto em edificar sobre o que lhe foi dado, complementando a sua fé básica com bom caráter. Entendimento espiritual, disciplina alerta, paciência apaixonada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Não desanime ou desista quando tropeçar. É necessária toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. E Paulo disse a Timóteo: cuide atentamente do seu caráter e do que ensina. Não se deixe distrair, tão somente persista. O terceiro, qual será a contribuição da minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será o seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua mistura de formação espiritual, conhecendo as opções do seu coração, os seus recursos pessoais, o modo de ser e as áreas de experiência, a sua forma, dentro das suas experiências. E conhecendo também qual papel lhe seria mais adequado na família de Deus. Como você pode fazer alguma diferença? Tem a formação adequada para servir em algum grupo específico do corpo de Cristo? Paulo apontou 2 benefícios maravilhosos em cumprir o seu ministério. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitando, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Embora você tenha sido formado para servir aos outros, nem mesmo Jesus alcançou as necessidades de todos enquanto estava passando pela terra. Você deve escolher a quem pode ajudar melhor. Um grupo seleto. Com base na sua própria vocação, você precisa perguntar-se: a quem eu desejo mais ajudar? E Jesus lhe disse: eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzires frutos, e para que o vosso fruto permaneça. Cada um de nós dá frutos diferentes, e esses frutos irão alimentar um grupo de pessoas específicas. Em geral, a gente se conecta com questões de ajuda, a todas as questões que nós mesmos já vivenciamos, E tudo aquilo que nós superamos, tudo aquilo que nós tratamos em nós, quando a gente parte para um ministério, principalmente terapêutico, de ajuda ao próximo. Então, tudo aquilo que a gente vivenciou, que a gente foi capaz de superar, é o que geralmente nos conecta, a estar ajudando ao outro, porque eu só posso ajudar o outro até onde eu já consegui alcançar. E é o caminho que eu percorri, que eu já conheço, então que eu posso, estar ensinando ao outro. Não é fazendo pelo outro, mas sim, ensinando o caminho. O quinto, qual será a mensagem da minha vida? Essa é a questão da sua missão junto aos incrédulos. Sua declaração de missão faz parte da sua declaração de propósitos. Ela deve incluir o seu compromisso de dar o seu testemunho aos outros sobre o Evangelho. Você também deve listar as lições de vida, assim como as paixões que Deus lhe concedeu para que compartilhasse com o mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe dar um grupo especial de pessoas nas quais você deverá se concentrar para alcançá-las. Não deixe de pôr isso na sua declaração. Qual grupo você deseja? Peça orientação ao Espírito Santo de Deus, Então ele estará intercedendo e te direcionando. Se você for mãe ou pai, parte da sua missão é educar os seus filhos para que conheçam a Cristo, ajudá-los a compreender os propósitos da vida dele e enviá-los pelo mundo na missão que Deus lhes reservou. Você poderia incluir na sua declaração a declaração de Josué: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O nosso primeiro ministério, sim, ele começa no lar. Ele começa no lar. Muitas questões, conjugais, muitas pessoas acabam desistindo, dos seus relacionamentos, porque simplesmente jogam a toalha e não tomam uma decisão, Não conseguem perceber o que de fato possa estar acontecendo, o que está gerando esses conflitos. E nessa falta de percepção e de entendimento de que algo, às vezes maior, possa estar, por trás ali nesses conflitos, como a falta de pertencimento, a falta de não merecimento, você não estar no seu lugar devido como esposo ou como esposa, então você não consegue tomar uma decisão assertiva e uma ação, para buscar uma ajuda assertiva. E de repente a sua decisão ali primordial é o quê? Dar o fim. E o primeiro ministério, sim, ele começa no lar. E com os filhos, porque os filhos são flechas, Deus nos permite como heranças, do Senhor, para que esses filhos venham para as nossas mãos. E como arqueiros, pai e mãe, na função de pai e mãe, porque pai e mãe são funções. Somos homens e mulheres simples, imperfeitos, normais.
E esta função, pai e mãe, é estar aí, né, preparando essas flechas para direcioná-los ao mundo. É óbvio que nossa vida deve reforçar e confirmar a mensagem que passamos. Antes de grande parte dos incrédulos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos essa credibilidade. É por isso que a Bíblia diz: o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Dando exemplo, né? Porque como eu vou falar de algo que eu não vivo, eu só posso manifestar aquilo que eu estou vivendo, porque o coração, ele fala, a boca fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Qual será a comunidade de minha vida? Essa é uma questão da sua comunhão. Como você irá demonstrar o seu compromisso com os outros cristãos e sua ligação com a família de Deus? Onde você irá praticar com os outros cristãos os mandamentos do tipo uns com os outros? A qual igreja local você irá se juntar como membro ativo? Quanto mais você amadurecer, mais irá amar o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. E a Bíblia diz: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você deve incluir em sua declaração uma manifestação de seu amor pela igreja de Deus. Ao pensar nas respostas para estas questões, inclua qualquer trecho das Escrituras que fale ao seu coração sobre esses propósitos. Existem muitos nesse livro. Poderá levar semanas ou meses para que você possa elaborar a sua declaração de propósitos, exatamente da forma que você deseja, porque sim, vai haver mudanças. Por isso é um processo. Ore, pense sobre ela, converse com amigos íntimos e medite na Bíblia. Ela poderá passar por várias redações e readequações até chegar ao seu formato final. E mesmo então, você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo, e à medida que Deus lhe der um maior discernimento sobre a sua real vocação. Se você tem interesse em ver exemplos de outras pessoas, comece a seguir pessoas que estão no mesmo caminho que você, no mesmo chamado que você. Não é para copiar, mas é para se espelhar, né? Além de escrever uma declaração de propósitos detalhadas, também é de grande auxílio ter um curto enunciado ou um slogan que resume os 5 propósitos para a sua vida, de uma forma fácil de decorar e que inspire você. Dessa forma, você poderá se recordar diariamente. Salomão aconselhou: será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Eis aqui alguns exemplos. Meu propósito de vida é adorar a Cristo com todo o meu coração, servi-lo com a minha vocação, ter comunhão com sua família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir a minha missão no mundo para que ele receba a sua glória. O meu propósito na vida é ser membro da família de Cristo, exemplo de seu caráter, ministro de sua graça, mensageiro de sua palavra e um engrandecedor da sua glória. O meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio de sua igreja e levar a minha família e os outros a fazer o mesmo. O meu propósito de vida é firmar um compromisso firme com o grande mandamento e a grande comissão. Meu objetivo é me tornar semelhante a Cristo. Minha família é a igreja. Meu ministério, então ele deixa um espaçozinho em branco para você colocar o seu ministério, o meu é mestre. Minha missão é levar a verdade. Meu motivo é a glória de Deus. Então você deve pensar: e quanto à vontade de Deus para o meu emprego, para o meu casamento, para o lugar em que devo viver, para a escola? Como fica? Falando com franqueza, estas questões são secundárias na sua vida e devem existir inúmeras possibilidades que estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos de Deus, a despeito de onde você viver ou trabalhar ou com quem você estiver casado. Essas decisões devem respaldar os seus propósitos. E a Bíblia diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida, e não nos seus planos, uma vez que são aqueles que durarão sim para sempre. Certa vez ouvi uma sugestão para que a declaração de propósito fosse baseada no que você gostaria que as outras pessoas dissessem sobre você no seu enterro. E aí? Profundo, né? Porque o enterro ali é a parte final. E muitas das vezes a gente só diz ali naquele final ali o que a gente nunca foi capaz de dizer uma vida toda, mesmo estando vivendo e convivendo dia após dia ao lado de algumas pessoas. Imagine o elogio perfeito
e então construa a declaração a partir dele. Francamente, é uma péssima ideia, porque aí você vai estar focado em você e não no outro. Porque a nossa missão, o nosso propósito, o nosso chamado, não é estar focado em nós, é no outro. É quando eu coloco o foco da minha missão no outro, que eu vou estar servindo, né, com a minha vida ao outro, é que aí sim Deus entra para agir, porque não seremos nós, não serei eu, será Ele através de mim. No final de sua vida, não terá nenhuma importância o que as pessoas disserem a seu respeito. Só importará o que Deus disser a seu respeito. E a Bíblia diz: nosso propósito é agradar a Deus e não as pessoas. Questão de identidade, quando você se ofende, né? Muitas das vezes com as críticas, com os julgamentos, com o que as pessoas, né, falam a seu respeito. Isso é porque, de fato, você não tem a sua identidade muito bem estabelecida no quem eu sou. É no quem eu sou nele. Porque quando você sabe quem você é nele, o que dizem, ou o que falam, ou o que pensam a seu respeito não importa. Importa é o que Deus diz e pensa e fala a seu respeito. Algum dia Deus irá analisar as nossas respostas a essas questões da vida. Você pôs Jesus no centro de sua vida? Você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou a sua vida a servir aos outros? Você comunicou a mensagem de Deus e cumpriu a missão que Ele lhe deu? Você amou e participou em sua família, na igreja? Essas são as únicas questões que irão sim contar. E como disse Paulo, nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. Deus quer usar você. Há cerca de 30 anos eu preparei uma pequena frase em Atos 13:36, que iria alterar para sempre a direção da minha vida. Eram somente 10 palavras, mas precisam uma marca de ferro em brasa, palavras que marcariam a minha vida para sempre. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Só então compreendi porque Deus chamou Davi de homem segundo o coração de Deus. Davi dedicou a sua vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Não existe maior epitáfio que essa declaração. Serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Como nós temos servido na nossa geração, no aqui e agora, porque o que nós temos é o aqui e agora. Não existe maior epitáfio que a sua declaração. Imagine isso esculpido em uma lápide, na sua placa, na sua missão. Que você serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Oro para que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. Também oro para que as pessoas possam dizer isso de você. Foi por isso que eu escrevi este livro que está dissertando o autor. Essa frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal, os propósitos de Deus, a maneira contemporânea e atual na sua geração. Uma vida com propósitos trata exatamente disso. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir a Deus nesta geração. Somente nós podemos, tal qual Esther. Deus a criou para um momento como este. O momento de cada um foi específico, dentro do seu contexto geracional. Deus ainda procura pessoas que possam ser usadas. E a Bíblia diz: os olhos do Senhor procuram por toda a terra a fim de fortalecer aqueles cujos corações estejam completamente comprometidos com Ele. Você seria uma pessoa que Deus pode usar para os seus propósitos? Você serviria aos propósitos de Deus na sua geração? Paulo teve uma vida dirigida por propósitos, e ele disse: corro direto para o alvo com um propósito a cada passo. Seu único motivo para viver era cumprir os propósitos que Deus tinha para ele. E ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. De qualquer maneira, ele iria cumprir os propósitos de Deus. Ele não podia perder. Algum dia a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. William Carey disse: o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir os seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua recompensa, a qual durará para sempre. E a Bíblia nos diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, do que todos os nossos sofrimentos aqui no momento. Imagine como será naquele dia, quando todos apresentarmos a nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Juntos nós diremos: tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque crias de todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Nós os louvaremos,
por seus planos e viveremos para os seus propósitos eternamente. Eu vou voltar aqui e vou dizer essa frase do William Carey. O futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Um tema para reflexão. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Viver na verdade é viver a verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um versículo para memorizar. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Está lá em Atos 13:36. E uma pergunta para reflexão. Quando irei parar para escrever as minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei o meu propósito no papel e o tirarei do papel para colocá-lo em prática? Grandioso és tu. Gratidão, Senhor, por estar encerrando esse ciclo, porque ciclos precisam ser iniciados, eles têm início, meio e fim. Então, chegar aqui hoje, encerrando esse ciclo, né, dos 40 dias, trazendo esses ensinamentos, trazendo essas leituras, para mim é só gratidão. Gratidão porque, como eu falei no início, tudo posso naquele que me fortalece. Porque se não fosse por ele, eu não teria chegado aqui. Percalços, dúvidas, medos, inseguranças fazem parte da vida de todos nós. Mas é preciso ter uma percepção, uma decisão e uma ação. Deus tem chamado pessoas, e Ele precisa de pessoas que estejam dispostas a ouvir o teu chamado. E não tenha medo, porque quando você aceitar o chamado, a primeira coisa que vem é o medo. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Por onde começar? Esse foi o meu maior medo quando eu respondi, né, ao chamado que há muitos anos atrás eu havia colocado. Diante de um clamor, diante de um vale de ossos secos, entre a vida e a morte. Ali eu fiz um clamor e eu lancei a Deus. Deus, se o Senhor tiver um chamado e um propósito na minha vida, me reestrutura desse vale. E isso foi ao longo da vida passando quase que despercebido e esquecido. Mas Deus não esquece. Não esqueceu de mim. E quando eu me atentei e percebi que havia um chamado, então veio o primeiro passo, a decisão de responder, de me preparar, de me capacitar para estar aqui hoje, levando a palavra, levando a minha missão de vida, servindo com o meu propósito, deixando a minha missão, deixando o meu legado, dentro da minha geração, dentro do aqui e agora, dentro do meu momento. Então eu deixo essa palavra. O que você tem a fazer, você tem que fazer hoje, agora, porque o que você tem é o agora. A sua ação, a sua decisão precisa começar agora. O medo muitas das vezes eles vêm pelas próprias inverdades, pelas mentiras que o nosso inconsciente conta para nós mesmos. Porque diante de um chamado, qual é a mentira? Eu não sou capaz. O eu não sou capaz instala um medo, a crença da incapacidade. Mas o medo é a coragem andando. Ele se torna a coragem andando. E quando você decide e põe a coragem em ação, o medo enfraquece. Porque o medo, a força do medo, ele tem força proporcional ao da fé. Porém, ao contrário. Então, se eu tenho fé, aquele que eu alimento vai ganhar força. Se eu alimento a minha fé, ela subsistirá e vencerá o meu medo. Mas se eu nino o meu medo e embalo o meu medo no sono, na minha ansiedade, nas minhas preocupações, eu vou estar alimentando ali, cuidando desse medo. E aí eu não consigo perceber qual a raiz desse medo, eu não tomo decisão e não parto para a ação. Então eu deixo aqui esse desfecho final. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, seja lá quaisquer situação que você possa estar enfrentando na sua vida. Tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Perceba, sinta, decida e haja. Porque quando você tomar essa postura, esse posicionamento diante de Deus, aí sim você pode ter certeza que aonde você colocar os pés, o terreno já estará firme para você pisar, porque Ele está à frente. Grande beijo no seu coração. Deus abençoe o seu dia. Eu encerro por aqui esse ciclo de uma vida com um propósito, mas podem ficar atentos por aí que logo em breve virá mais novidades.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. A minha missão, o meu propósito primordial é Deus, meus valores, família. E é por isso que eu estou aqui. Deus abençoe.